Boa noite para vocês. A gente precisa iniciar a atividade. Acho que está muito alto esse som. Tá. A gente precisa iniciar a atividade imediatamente, porque existem alunos nos polos de educação à distância que estão assistindo a transmissão e que tem um horário determinado para que ela termine para eles. Então, não podemos mais esperar. Eu peço que os que chegaram agora se acomodem. Na medida em que a gente consiga cadeiras, ocupem as cadeiras, mas que ocupem o chão, a lateral aqui na frente. Está liberado qualquer espaço aqui do auditório para se sentar aonde vocês julgarem que é mais conveniente. Eu queria aproveitar a presença de vocês e fazer uma fala de abertura desse evento, até em função do curto tempo que nós temos. Eu trouxe ela por escrito e vou, portanto, dar início à abertura. Para os que não me conhecem, eu sou docente aqui da universidade, coordenadora do curso de Ciências Sociais aqui da Metodista, Luci, alguns foram meus alunos aqui, e estamos dando início nesse momento ao evento programado para hoje. Caros docentes e discentes, em primeiro lugar, quero dar boas-vindas a todos e todas que estão presentes aqui no Auditório Sigma, campus de São Bernardo do Campo da Metodista, e aos nossos discentes, monitores e coordenadores de polo que nos assistem via satélite nos polos de apoio presencial da universidade. Boas-vindas também para o professor Ricardo Antunes, pesquisador da Unicamp, reconhecido nacional e internacionalmente, e, sobretudo, uma pessoa bastante especial, por quem nutro enorme respeito e carinho. O tema de nossa aula de hoje, que conta com a colaboração do professor Ricardo Antunes, é o mundo do trabalho, com foco para o Brasil e a América Latina como um todo. Um mundo do trabalho que vem passando nas últimas décadas por mudanças significativas, tal como abordaremos nesta noite, fundadas na perda de direitos, na intensificação da exploração. Nosso tema é, portanto, sobre o mundo da maioria dos seres humanos, o mundo daqueles que travam uma luta diária pela sobrevivência e por condições dignas de trabalho, educação, saúde, transporte, moradia, ou, como costuma dizer o professor Ricardo Antunes, a luta por uma vida dotada de sentido. Luta como aquela desencadeada pelos moradores do Pinheirinho, ocupação iniciada em São José dos Campos há 8 anos, em defesa do direito de morar, um direito básico de qualquer ser humano, o direito a um teto para si e sua família. Lá no Pinheirinho moravam cerca de 6.000 pessoas. Entretanto, em 22 de janeiro de 2012, em um domingo, às 5h30 da manhã, ignorando completamente os preceitos legais que tratam de ações de reintegração de posse, assim como uma liminar federal que concedia prazo para que as negociações sobre a posse do terreno prosseguissem, um contingente de cerca de 2.000 homens, entre PMs e guardas civis do município, apoiados por helicópteros e viaturas, despejou as famílias da localidade. Muitos dos moradores ainda dormiam quando a ação teve início. E, ao contrário do que a grande mídia afirmou insistentemente, além de ilegal, tratou-se também de uma ação ilegítima e imoral. As cenas que se seguiram ao despejo foram também marcadas pela violência e desrespeito, uma expressão clara da criminalização da pobreza, marca política tão presente em tempos de neoliberalismo. Não vou alongar-me aqui sobre essa questão em função do tempo, mas convido todos aqui presentes a conhecer melhor não somente o que aconteceu em São José dos Campos, mas observar atentamente como os direitos dos trabalhadores e os direitos humanos, em geral, vêm sofrendo um profundo ataque nas últimas décadas. Questões como essa são parte do que trataremos nessa noite. Agradeço a presença de todos e todas. Sejam bem-vindos. Chamo nesse momento para compor a mesa o professor Ricardo Antunes, nosso convidado. Peço que componha a mesa comigo também a professora Claudete Pagotto, docente do curso de Ciências Sociais e também pesquisadora da área da Sociologia do Trabalho. Nesta noite, estamos comemorando duas questões: o lançamento do livro O Continente do Labor, do professor Ricardo Antunes, e o lançamento de um grupo de pesquisa sobre o trabalho na região do ABC, coordenado pela professora Claudete, da qual eu faço parte e convido aqueles que queiram participar a se integrar nesse grupo também.
Sejam todos muito bem-vindos, que nossa noite seja extremamente produtiva. E eu passo, nesse momento, a palavra para o professor Ricardo, para que ele possa começar a expor as suas ideias. Me ajuda a controlar no prazo, né? Pode ser. Muito bem, boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com a professora Lucy, com a professora Claudete, vários colegas, professores, alunos aqui da Universidade Metodista, universidade a qual eu já tive oportunidade de estar outras vezes e volto aqui com muita satisfação. O tema que nós vamos tratar hoje, e eu pedi aqui que a Claudete e a Lucy me ajudassem nos tempos que a gente tem, no horário, porque se deixar eu falo muito. Eu não sou o Filipão, mas falo muito. Muito bem. O tema que nós vamos tratar aqui diz respeito à América Latina, às lutas da América Latina, ao nosso continente do labor. Eu, inclusive, pude, muito recentemente, estamos fazendo o lançamento aqui, publicar um livro que tem esse título, que estamos lançando hoje, O Continente do Labor. Não é? E eu quero começar explicando para vocês o porquê do título e como é que nasceu esse livro. Não é? Eu estudo o movimento operário brasileiro, e estudei o movimento operário brasileiro desde 1975. Vocês, provavelmente a grande maioria de vocês aqui não era sequer nascida. Não é? E foi mais ou menos, pude publicar, não é, 2 livros, 2 teses sobre esse tema e vários outros trabalhos. O meu primeiro livro chamou-se O que é o Sindicalismo, que é de 1980. O mundo gira, a Lusitana roda. Tinha uma propaganda que dos anos 60 era assim. Só para vocês terem uma ideia, e eu lembrei disso agora, eu vim trazer esse livro ao então Luiz Inácio Lula da Silva, que era presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, na época aqui, não é? Porque ele era uma liderança importante naquele momento do sindicalismo brasileiro. Esse foi meu primeiro livro. Depois publiquei um livro crítico chamado A Rebeldia do Trabalho, estudando as greves do ABC paulista, não é? Mas o livro, depois fui estudar um pouco o mundo capitalista avançado, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, na Ásia, porque lá nascia a tese do fim do trabalho. Tese com a qual eu não podia concordar em nenhum sentido, nem teórico, nem empírico, nem político. E foi lá, nessa época, que eu escrevi os meus livros Adeus ao Trabalho, de 95, livro que eu tive o prazer de vê-lo publicado em 7 países, não é? Os Sentidos do Trabalho, de 99, e outros trabalhos que vieram nessa sequência. Mas há 2 anos atrás, eu estava dando uma palestra, um conjunto de atividades da Universidade de Mendonça, na Argentina, no norte da Argentina, e me impressionou muito o que via, porque a Mendonça é uma cidade, uma região de origem indígena. É muito diferente, por exemplo, de Buenos Aires, que é portenha, não é? E num dos intervalos das aulas que eu estava dando na Universidade de Mendonça, eu fui fazer um passeio pelos Andes, não é? De carro. Então entramos pelos Andes até quase a fronteira com o Chile. E não é possível você passar por aquelas montanhas, por aquele espaço, não é? Lembrar da história. Paramos numa área que era entreposto, não é? Das migrações das populações pré-colombianas. E naquele momento me deu um clique, não é? Eu pensei comigo, puxa vida, eu fiz tantas palestras, tantos debates sobre a América Latina. Tinha acabado de escrever um longo ensaio, que é o que está aqui agora abrindo o livro, para a Enciclopédia Latino-Americana, sobre o trabalho, e que tinha sido publicada uma versão muito restrita e pequena dele, resumida, porque o artigo ficou muito longo. Tinha feito uma série de atividades, como disse, em vários países, Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Cuba, Guatemala, não é? Entre outros que eu não vou lembrar aqui agora, Chile, não é? Então nesse momento me
me deu uma ideia. Falei, puxa vida, eu já tentei dar um olhar sobre o mundo do trabalho e a realidade da classe trabalhadora brasileira. Venho há décadas tentando dialogar com europeus, norte-americanos, para dizer que é impossível dizer que a classe trabalhadora acabou, especialmente se o nosso olhar é latino-americano, se o nosso olhar fosse africano, se o nosso olhar fosse asiático. Imaginem dizer na China que a classe trabalhadora está desaparecendo. A classe trabalhadora chinesa hoje tem quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão é a sua população economicamente ativa. É 1,5 bilhão a sua população hoje no universo chinês. Na Índia é perto disso. E foi aí que nasceu a ideia de pensar este livro. E uma coisa sempre que eu gosto de fazer quando trato de um livro é o título dele, né? E esse livro não me deu dificuldade. O que a América Latina é? É o continente do labor. E o que é o continente do labor? É o continente da exploração, é o continente da expoliação, é o continente do saque, é o continente do vilipêndio, não é? Então é o continente do labor, não é? Mas esse nosso continente do labor tem vida. Uma outra coisa que eu sempre penso nos meus livros também é a capa, né? Ele tem vida. E eu tive a felicidade de escolher esta capa magistral de um pintor magnífico latino-americano, que é Diego Rivera, né? E é uma trabalhadora camponesa, sentada, curvada, com um peso enorme nas costas, né? É um cesto grande, mas ele é grande, mas são flores. Ela está curvada, né? Ela está curvada. O tamanho do balaio é grande, mas ele tem, né, ele tem vida, ele tem uma dimensão humana aqui dentro. E atrás, que aparece pouco, né, há um trabalhador, tá certo? Que aparece muito de fundo. Este é o continente do labor. É o continente, então, onde é como se os nossos povos indígenas, negros, os brancos que aqui viviam, vivessem exclusivamente para trabalhar e enriquecer os povos da Europa, ou os povos do norte. Foi daí que nasceu essa ideia, não é? Como é que a gente poderia falar sobre a América Latina? Eu vou dar para vocês umas 10, 15 ideias centrais sobre a América Latina e depois a gente abre uma rodada aí de debates, tá certo? Você abre Ricardo, só um minuto. O pessoal que está ali na escada está conversando alto e está chegando aqui o som. Eu acho que se o pessoal quiser vir para cá é melhor, né? Porque acho que aí tá. Aqui tem uns espaços que fica simpático sentar se vocês aqui no sentarem corredor. Aqui. Que aí vocês vão ficar apertados. Aqui na frente ainda tem espaço para sentar. Isso. Se o pessoal daqui se descer um pouquinho, ó, ajuda a turma de lá. E eu cometi um erro na apresentação, que foi ter esquecido, em função da tensão do horário, de chamar o pastor Luiz, que queria fazer uma palavra. Então, assim que der a oportunidade, a gente... Agora, vamos fazer agora, por favor. Venha, pastor, por favor. Por favor. Deixa eu sentar um lugar para ele. Ele vai falar dali. Dali. Tá bom. Apenas eu gostaria de saudar neste momento todos vocês que aqui estão e também as pessoas que acompanham nos diversos polos via satélite. Saudar o professor Ricardo, a professora Lucília e desejar que vocês aproveitem bem este momento. A palavra do pastor aqui nessa universidade é muito importante porque é uma universidade confessional, cristã, mas esta perspectiva que o professor Ricardo já começou a apontar, de pensar o nosso mundo como o mundo aqui da América Latina, do trabalho, mas do trabalho explorado, do trabalho que desconstrói as pessoas, ao invés do seu verdadeiro sentido, que seria o sentido de construir a pessoa e de construir a vida. Esta perspectiva é muito importante para nós. Então eu quero desejar a todos vocês
que aproveitem bem esta oportunidade, que recebam bem estas palavras e que reflitam na vida de vocês, no mundo de vocês, como é que acontece esta realidade do trabalho explorado, espoliado da nossa América Latina. É com essas palavras que eu quero saudá-los e desejar a todos uma boa aula magna, que Deus abençoe e esteja com todos. Obrigado. Obrigada, pastor. Muito bem, obrigado, professor. Eu retomo então agora a primeira ideia. E talvez a primeira ideia que fosse interessante para vocês, jovens, muitos aqui, a grande maioria estudantes, jovens, né? É uma ideia que Caio Prado nos ensinou. Caio Prado é o grande historiador marxista brasileiro, né? Uma figura especial da nossa história. E o Caio nos ensinou uma coisa já no meados do século passado. Se nós quisermos entender a América, né, é importante entender que a América do Norte, ela foi colonizada, tomada como base colônias de povoamento. Populações europeias, a Inglaterra, em dissensão religiosa, migraram para o norte da América para construir o seu novo país. E por isso os Estados Unidos, que também nasceram como colônias, se tornaram em poucos séculos um país e uma potência imperial. Já a América Central e a América especialmente do Sul nasceram como colônias de exploração, diz o Caio Prado, onde as metrópoles, Portugal, Europa, fundamentalmente, mas em outros momentos França, Holanda e também a Inglaterra, mas fundamentalmente Portugal e Espanha, montavam aqui enclaves de produção para produzir, por exemplo, a cana-de-açúcar, antes disso o saque do pau-brasil, e o objetivo primeiro sempre foi o ouro, não é? A carta de Pero Vaz de Caminha, quando chega aqui no Brasil, diz: essa terra é maravilhosa, em se plantando tudo dá, mas não há nenhum sinal ainda de ouro nem de metais preciosos. Demorou, não é, para que o continente latino-americano, demorou algumas décadas para que o saque do minério fosse intenso no Brasil e na América Hispânica, né? E a partir do momento em que o saque dos minérios, ouro e prata e diamante, foi tão intenso que o próprio Marx, para vocês terem uma ideia, numa obra magistral chamada O Capital, diz: é inexplicável a Revolução Industrial Inglesa na Inglaterra sem se compreender o volume de ouro que migrou, ouro e prata que migrou das Américas, né, portuguesa e espanhola, para enriquecimento de português, de espanhóis e fundamentalmente holandês e inglês, os principais potências do período mercantilista, né? Franceses também. Então essa é a primeira ideia, até para vocês entenderem por que uma colônia, Estados Unidos, né, que depois se tornaram os Estados Unidos da América do Norte, são diferentes das colônias que são os países, né, como o Brasil e a nossa América Latina de língua hispânica. A segunda ideia importante é que a exploração se deu em cima, fundamentalmente, do trabalho indígena. Isso foi muito intenso na América Espanhola, e dadas as dificuldades do apresamento indígena no Brasil e dos interesses mercantis holandeses, da América, da utilização do trabalho escravo negro, era um duplo ganho. Isso para vocês entenderem o que é o continente da expoliação. Você dilapida os povos negros africanos, os destrói e vende-os como escravos aqui, para explorar aqui. É um duplo saque, né? É um duplo saque, porque você arrebenta um continente e uma população, os seus valores, a sua cultura, e aqui você os converte em escravos. Mas o Brasil teve outras particularidades, a nossa América Latina também, e com isso chega na terceira. Se nós formos olhar o cenário europeu, por exemplo, Inglaterra e França, como é que se constituiu a classe trabalhadora europeia, francesa e inglesa? Fundamentalmente, em um longo trânsito que vai do artesanato
para a manufatura e da manufatura para a grande indústria. Ou seja, os artesãos, num primeiro momento, as manufaturas, num segundo momento, e a grande indústria. E esta força de trabalho se utilizava do excedente sobrante do campo, não é? Nas regiões voltadas ao cultivo da lã, à criação de gado, de ovelhas e a utilização da lã e de outros produtos oriundos do mundo rural. Esses contingentes, num dado momento, passam a migrar para o mundo urbano industrial e forma-se o proletariado europeu, o proletariado francês. No Brasil não, e na América Latina não. Nós não tivemos basicamente artesanato como sendo a expressão produtiva da era feudal. Nós não tivemos feudalismo na América Latina. Eu não tenho muitas das ideias aqui, eu não posso debater longamente, senão um desses pontos me levaria a aula inteira. Eu preferia optar por vocês por um panorama das teses que eu desenvolvo, que dão suporte ao que desenvolvo no livro. Mas nós não tivemos feudalismo na América Latina. Consequentemente, nós nunca tivemos um artesanato medieval feudal. A nossa classe trabalhadora, ela nasceu, ela saltou do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Então a viragem do assalariamento da nossa força de trabalho foi em meados do século XIX. E atenção, aí tem um traço interessante, que eu também não posso aprofundar, mas num debate a gente pode voltar. Quando se deu a abolição da escravidão, no final do século XIX, não foram os negros ex-escravos que se tornaram os primeiros proletários. É como se os brancos mantivessem os negros, né, nas sombras. E houve um fluxo migratório muito grande de alemães, de portugueses, de italianos, de espanhóis. Estes sim constituíram-se no primeiro contingente da classe trabalhadora, quer nas fazendas do café do senador Vergueiro, em meados do século XIX, quer na indústria de São Paulo, do Brás, da Moca, onde os bairros, por exemplo, a presença italiana é altíssima, a presença espanhola também, a presença portuguesa também, tá certo? Entre tantas outras como chinesa, japonesa, mas eu estou citando aqui as tendências predominantes, né? Então a nossa classe trabalhadora saltou da escravidão para o assalariamento. Nós não tivemos aqueles séculos 15, 16, 17, 18, né, que marcaram o salto do artesanato para a grande indústria. Isso também é uma especificidade do proletariado brasileiro. E politicamente, como é que se organizou o nosso proletariado latino-americano? Por exemplo, o proletariado europeu seguiu várias fases, não é? O socialismo utópico, junto dele o anarquismo, depois variantes do socialismo, o socialismo reformista e o socialismo revolucionário. O socialismo revolucionário desembocou nos partidos e nos movimentos comunistas, não é? Mas no caso latino-americano nós podemos dizer que o socialismo reformista não foi muito forte. No Brasil, por exemplo, ele é quase inexistente. Eu cito aqui no livro uma troca de cartas entre o Kautsky, né, e o eu não lembro se é o, vou até achar aqui, depois eu dato para vocês inclusive o início de quando foi essa carta, entre o Kautsky, não é? E como é que era o segundo grande nome da social-democracia, depois do Engels, Marx, Engels, Kautsky, entre o Kautsky e o Engels, agora eu lembrei, onde eles trocam uma carta, e é muito interessante, porque o Engels vai dizer, olha, eu vou encaminhar para o Ed, que é o Edward Bernstein, um documento de um partido recém-nascido no Brasil, um partido socialista, mas com ironia disse, vou antecipar que em geral, e diz assim, está aqui no meu texto, o espalhafato do programa desses partidos socialistas de 1892 ou algo assim, está na razão inversa da sua importância. Nós não tivemos um socialismo reformista forte. Em compensação, com a imigração espanhola e italiana, o anarquismo, e em particular o anarcossindicalismo, foram fortes no Brasil e em vários outros países.
Uma coisa também singular da América Latina é que muitos PCs nasceram de origem, se originaram do movimento anarco-sindicalista. Nem todos os PCs latino-americanos, partidos comunistas, nasceram da social-democracia ou do socialismo. O Partido Comunista Chileno vem de um partido socialista. O Partido Comunista Argentino também. Mas da fundação do Partido Comunista Brasileiro. Em 1922, também estou lembrando aqui de memória, no livro eu cito, de 9 fundadores do Partido Comunista, 8 tinham sido ex-militantes anarquistas. E só um, de origem espanhola, de nome Manuel Sendón, era de origem socialista. Ou seja, na América Latina, nós tivemos algo diferente do socialismo e da ruptura socialismo, segundo internacional e terceiro internacional, como se deu na Europa. Claro que outros países têm mais similitude, como eu já citei o caso de um lado Argentina e Chile, de outro lado Brasil e outros países que fundamentalmente romperam, superaram o anarquismo para o comunismo. Eu não tenho tempo de explicar aqui para vocês, acho que mais ou menos vocês conhecem a diferença entre os anarquistas e os comunistas, mas grosso modo, com o que o tempo me permite, os anarquistas imaginam que a tomada do poder político é um equívoco e que os partidos operários também são um equívoco. Já os comunistas acham que a tomada do poder deve ser fundamentalmente a tomada do poder por um partido, e a tomada do aparelho de Estado é vital para controlar e dominar a burguesia. Esta é a diferença crucial entre anarquistas e comunistas. Do mesmo modo, a América Latina teve autores, pensadores socialistas e marxistas muito originais. O mais de todos é o Mariátegui, peruano, não é? Que é um autor muito importante do marxismo latino-americano. Mas no Brasil nós tivemos outros. Na América Latina também, eu poderia citar Caio Prado Júnior, como já mencionei aqui, Astrogildo Pereira, no caso brasileiro, não é? Nós podíamos citar vários autores, digamos assim, libertadores latino-americanos, como José Martí, cubano, e tantos outros, não é? E é esse, digamos assim, pensamento histórico e esses valores históricos que nos levam à montagem da industrialização brasileira. Por exemplo, Brasil, América Latina, nós podemos pensar nos países com certos traços de industrialização, como México, Argentina, entre outros, Colômbia, né? Eles tiveram já desde os anos 20 e 30 os primeiros influxos do taylorismo e do fordismo no Brasil. E não é por acaso que o getulismo se torna um modus político por excelência da dominação brasileira, um Estado forte, nacionalista, intervencionista, o peronismo na Argentina. Também uma forma, digamos assim, de política de colaboração de classes, assalariados, burgueses, com um projeto relativamente nacional, tendo então como a ideologia que cimentava este pacto policlassista, né, o pacto nacionalista. E foi, digamos, assim que o continente foi se desenvolvendo. No México, nós tivemos, como eu vou mencionar depois, uma revolução em 1910, talvez uma das mais importantes revoluções populares e camponesas da América Latina, né? A Revolução Mexicana de 1910 foi uma revolução popular e camponesa e radical, não é? Gerou depois o movimento do Cárdenas, o cardenismo, e isto trouxe mutações e contra-revoluções, não é? Mas é um continente, digamos, onde esses traços estão presentes. E o que singulariza o capitalismo latino-americano, isto é vital, é que na montagem da colônia, na montagem do mundo produtivo agrário, na montagem do mundo produtivo industrial no século XX, a superexploração do trabalho é decisiva. Ou seja, enquanto nos Estados Unidos, enquanto na Europa, nós víamos a ideia da exploração do trabalho, aqui nós tivemos sempre presente a superexploração do trabalho.
não é? Nós tivemos um traço que singulariza a nossa classe trabalhadora latino-americana. Se vocês quiserem entender qual é a diferença entre exploração do trabalho e superexploração do trabalho. A exploração do trabalho é a apropriação de uma parte do que é produzida pelo trabalho, que é apropriada pelo capital. A superexploração do trabalho é a intensificação levada ao limite dessa exploração. É uma simbiose que articula, se eu fosse usar termos mais complicados, né? Mais rigorosos, é uma simbiose que articula uma intensa extração da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. De modo que é por isso que um trabalhador da Volkswagen aqui, que um trabalhador da General Motors, que um trabalhador da Fiat em Minas, da Renault ou de qualquer outro desses parques produtivos aqui, ele ganha muito menos do que ganha o operário da Volkswagen na Alemanha, da General Motors nos Estados Unidos, ou da Fiat italiana, ou da Renault francesa, ou da Toyota japonesa. Muito menos. Ele aqui sofre um processo de intensificação na sua exploração, ainda nos dias de hoje, ainda que num patamar diferente, porque como que você combate a superexploração do trabalho? Com luta sindical. É por isso que o ABC paulista foi, nos anos 70, o embrião de uma resistência sindical muito importante. Aqui nasceu, não é? Aqui nasceu, e eu trato disso no livro, é pena que isso tenha muito de história, o presente é um pouco diferente, né? Aqui nasceu um combate onde se dizia, né, que não era possível aceitar a superexploração do trabalho. O Lula, do qual eu tenho sido um crítico áspero, né? Quem acompanha o meu trabalho sabe, por vários motivos, né? O Lula dizia nos anos 70 com razão, no Brasil opera a lei do arroxo. Sabe o que o Lula naquela época queria dizer? É inaceitável uma classe trabalhadora viver com um salário mínimo de 600 e poucos reais. Nos dias de hoje é isso. 600 e poucos reais não paga o custo do bilu-bilu do cachorrinho de qualquer um da classe média que leva o cachorrinho, como é que chama? Tem um lugar, no pet shop. O bilu-bilu tem que estar limpinho, o bumbumzinho dele tem que estar limpinho, tirar ali o cocôzinho, entendeu? E isso o pet shop cobra para fazer a limpeza do bilu-bilu, entende? Entendeu? É isso que é superexploração do trabalho. A sexta, sétima economia do mundo tem um salário de 600. E isto para não falar do salário do Fernando Henrique Cardoso, porque aí então, tá certo? A coisa era mais pesada ainda, né? Porque as classes dominantes brasileiras, é por isso que eu comecei falando na minha aula, na minha fala que esse continente do labor é o continente do saque e da expoliação. E só não é, não, você começou citando, Luci. Todos vocês viram aqui o que se fez com o Pinheirinho. Como é que nós podemos, com palavras dóceis e civilizadas, caracterizar aquilo? Não há terminologia dócil e educada. Quer dizer, é um vilipêndio. Você vê crianças sendo brutalmente agredidas, mulheres sendo estupradas, aviltadas, não é? Por uma polícia completamente comprometida, por um judiciário completamente também, né? Aquele que toma medidas daquilo só tem, não tem traços, é como se a lei passasse à margem da humanidade. É como se como disseram nos jornais, a propriedade privada vale tanto quanto a humanidade, entendeu? A grande burguesia, hoje, no passado ela não falava isso, ela sempre praticou isso, ela não falava, hoje ela tem coragem. Quem diz que vale mais, a propriedade privada ou o ser humano? No mínimo dizem eles, é mais ou menos parecido, entende? Entendeu? É isto, né? E no caso do Pinheirinho, nós vimos que não é parecido, a propriedade privada vale mais, é isso que é o vilipêndio. É essa que é a nossa América Latina. É por isso que nossa América Latina é também o continente da rebeldia. Ele não aceita as maquiladoras no México e na América Central mais. Ele não aceita o saque. Ele não aceita, como em Giral, em Rondônia, né, os acampamentos do PAC, das obras do PAC, que usam os utiliza do trabalho semi-escravo. Ele não aceita as empresas Zara e grandes transnacionais que também se utilizam do trabalho escravo. Agora tem um chinês que quer vir para cá, fiquem atentos nisso, tá? O chinês é o diretor-presidente da Foxconn. A Foxconn é uma empresa de Taiwan, na China, tá certo? Onde os trabalhadores, desde os anos 2010, já houve suicídio de vários deles, jovens.
Eles moram em quartos com 6, 7 num quarto pequeno. Sabe o que tem na janela dos quartos desses operários da Foxconn na China? Tem telões, como a gente põe nos prédios que a gente mora, quando tem crianças pequenas. Sabe por que essa empresa tem telões? Não é porque é uma estética pós-moderna chinesa, não, porque os telões é para impedir novos suicídios. Na Foxconn, por exemplo, um jovem trabalhador entra para trabalhar hoje, ele tem que assinar um termo que ele não vai se suicidar. Alguém pode falar, bom, ele se assina e depois se suicida, ele morreu mesmo. Não, o chinesão aqui não é tonto, não. O sino taiwanês, ele não é tonto, não. Assina que não vai se suicidar, e se suicidar, a família não recebe o pecúnio que tem direito pela morte, entende? Aí ele vai pensar 2 vezes, pô, além de eu me matar, eu ainda vou, o dinheiro não vai, o que me sobra, né, o que resta, entende? E este senhor disse na Folha de São Paulo na semana passada, porque a Foxconn está querendo montar aqui uma empresa no Brasil, associada com Ike Batista. É muito legal as associações, né? Entendeu? Mas atenção, dizem eles, Folha de São Paulo, 24 de fevereiro de 2012, os brasileiros não trabalham tanto, pois estão no paraíso, entende? O que a gente faz com a figura dessa, entende? Só para vocês terem uma ideia, os trabalhadores lá trabalham em média 12 horas por dia, recebendo um salário médio de 900 yuans, o que dá mais ou menos menos que $150 por mês. Eu vi um depoimento para um documentário norte-americano, de uma jovem que trabalha na Foxconn. Ela faz iPads, iPods, iPhones, é tudo bonitinho os nomes, eu não vou me alongar, eu não tenho competência em erudição informacional, mas é iPad, iPod, iPod, e aí vai. A sonoridade é variável, é múltipla e vária, né? Ela dizia o seguinte, quando ela viu um desses iPads, não é, o iPads, eu não sei como é que chama isso, outro dia pedi para um jovem me explicar melhor o que era o que tinha, mas já esqueci tudo, né? Explicou direitinho, eu entendi, mas já esqueci. A primeira vez que ela viu, ela começou a brincar na tela, ela não tem ideia de que a peça que ela faz é parte desse equipamento, ela não tem ideia, porque eles fazem 1 milhão de peças ali por dia, eles se lesionam, corpórea, mentalmente, física e mentalmente, né? Trabalham 12 horas por dia, buscam o suicídio, como os escravos faziam aqui no Brasil e na América. O suicídio muitas vezes é uma forma de dizer não suporto mais o mundo, é uma forma de revolta, não é? Uma revolta triste porque é a perda da vida, não é? É uma revolta trágica, entende? Quer dizer, é melhor que o Foxconn continue no seu paraíso, entende? Deixa o nosso aqui, tá? Porque o nosso aqui também está fervilhando, o nosso aqui também está ficando nervoso, né? E o continente latino-americano é o continente das revoluções sem revoluções, dos golpes. Vargas fez uma revolução em 30 que não era uma revolução, Perón fez uma revolução em 46 que nunca foi revolução, Cárdenas herdou uma revolução no México que foi revolução e virou contra-revolução. Mas o nosso continente também é o continente, como disse o nosso grande sociólogo brasileiro, atenção, não é o Príncipe não, hein? Nem vou falar o nome dele. O Príncipe não é o grande sociólogo brasileiro é o Florestan Fernandes, é o professor do Príncipe. É gozado, né? Como tem o cara que acha que de aluno vira rei, né? Eu já brinquei uma vez, se o Fernando Henrique pensa que é o príncipe da sociologia brasileira, o Florestan, que era muito modesto, é o imperador. Mas como o Florestan, nem nós gostamos de imperadores, é o Florestan o nosso grande sociólogo. E o Florestan dizia, a América Latina é o continente das contra-revoluções também. O golpe da Argentina, em 76, o golpe brasileiro em 64, os golpes no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, em tantos outros países. A nossa América Latina foi também a América Latina dos golpes, foi também a América Latina do sindicato de Estado, um sindicato controlado pelo Estado, Brasil, Argentina, México. Nós temos, isso para vocês não é difícil entender, e porque o caso brasileiro é exemplar, nós temos um sindicalismo aqui combativo, e junto com ele nós temos um sindicalismo mafioso, de máfias. No México é pior, na Argentina é pior ainda, porque são máfias que se apoderam de aparelhos de Estado contra a classe operária.
em aliança com o patronato e sempre dependendo dos recursos estatais. Mas é o continente das lutas, das greves, as lutas estudantis de 68 no México, a luta, a greve, o Cordobaço da Argentina de 69, um dos momentos mais importantes da luta operária argentina, quando houve, vamos lembrar aqui de um russo que assusta na universidade, até porque na universidade para assustar basta ter muita inteligência, né? E é o caso do Lenin, que era muito inteligente. O Lenin diria que na Rússia de 1905 houve uma... E eu não sou leninista, hein? Ah? Não sou leninista, mas eu falo... Até porque para explicar para vocês o que é o leninismo, eu teria que começar dizendo que o leninismo é uma criação de Stalin. Então, como diz o Chico Buarque, me inclua fora dessa, tá certo? Onde o stalinismo está, nós estamos longe. Mas o Lenin dizia que há momentos da história em que é uma dualidade de poderes, quase que o Cordobaço foi uma dualidade de poderes na Argentina, não é? Foi reprimida. O ABC paulista, vocês são bem jovens, muitos de vocês moram aqui, entre 78, 79 e 90, houve 3 greves muito ricas e muito majestosas aqui. Esse é uma região rica de lutas operárias. Houve o Caracas em 89 na Bolívia, houve o zapatismo em 94, sabe que dia que o zapatismo tornou-se público no México? Em 1º de janeiro de 1994, quem sabe o que aconteceu no dia 1º de janeiro de 1994? Quem se lembra? Foi o dia que começou a funcionar o quê? Não, o zapatismo no México. Foi o dia em que os Estados Unidos impôs ao Canadá e ao México o seu tratado de controle. Tá certo? Disse, olha, nós vamos montar aqui um mercado, Estados Unidos, México e Canadá. México e Canadá, nesta proporção, primeiro o Canadá e depois o México, subordinados ao Império Norte-Americano. Os zapatistas disseram no mesmo dia, não vamos aceitar isso. 2006, a rebelião de Oaxaca, no México, que nasceu com uma greve de professores públicos, e virou uma rebelião onde o Estado policial mexicano, tá certo? Se voltou contra ele. Eu vou voltar no finalzinho, nas lutas hoje, mas vocês estão vendo, eu conversava aqui com o professor Sebastião, que é chileno, não é? A luta no Chile hoje, sabe por que ocorre a luta no Chile hoje, dizendo de modo muito breve? Não é? Para você sustentar um jovem como vocês hoje numa universidade chilena, as famílias têm que vender as suas casas, os pobres, as classes médias, vender uma casa que o pai de vocês, que a família de vocês, que a mãe de vocês trabalhou 20 anos para comprar e para morar. Ela se vê essa família no seguinte dilema: moro numa casa própria que eu levei 20 anos para comprar, ou vendo esta casa para pagar um crédito educativo para um filho estudar, para quem sabe poder ter um emprego que desapareceu, virou pó. Não é branquinho, mas virou pó. É assim. Eu estava contando a ele, fui fazer uma palestra 4, 5 anos atrás na universidade chilena. Entrei na universidade e perguntei, o professor me convidou, olha como era ingênuo, né? Professor, essa universidade é pública estadual ou é pública federal? Ele disse, é privada. Não era confessional, era privada. Então eu disse, então convidaram o professor errado. Tem algum, né? Então não é o Ricardo Antunes. Eu tenho os homônimos aí que são bem diferentes do que eu sou. Fazem outra coisa, entendeu? Então erraram. Não, é porque as escolas lá foram privatizadas. E as universidades públicas são privatizadas, são caras como as particulares. Porque é um setor do capital onde se ganha muito dinheiro. Em cima do quê? E esses pobres estudantes, quando eles se formam, veja os indignados da Espanha, de 18 a 23 anos, qual é a taxa de desemprego de um jovem espanhol hoje entre 18 e 23 anos? 47%, é a certeza que ele tem que não vai ter emprego. 53% é a chance de ter um emprego. Que emprego? E vender pizza, tá certo? Cuidar do cachorrinho, limpar jardim, entendeu? E aí ele pergunta, mas eu vou estudar engenharia se eu não tenho emprego, se eu vou entregar pizza, se eu vou cuidar de um bar? Entende? Para vocês entenderem o imbróglio que o mundo está hoje, tá certo? A rebelião que o mundo está hoje, não é? Olhem o cenário das outras lutas hoje. Eu venho dizendo
Desde os anos 90, a temperatura das lutas sociais está aumentando. Quando se dizia naquela época que a classe operária tinha acabado, que os trabalhadores tinham acabado, que não tinha mais luta, que o socialismo tinha acabado. Então, como é que pode acabar o socialismo que nem pôde começar? Como é que pode acabar algo que nem começou? Ah, mas não tentaram? Tentaram. Ué, mas, entendeu? Tentaram. Mas é mais complicado, é mais difícil. Quantos séculos levou o capitalismo para se constituir? No mínimo, 15, 16, 17, 18. Se eu for começar na Idade Média, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se eu for começar nas Cruzadas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bom, de 3 a 5, 6 séculos, o capitalismo levou para se constituir. Por que o socialismo tinha que liquidar o jogo nos primeiros 15 minutos? Não. O século passado foram os primeiros 15 minutos. Tem mais 15... que é o século 21, agora a temperatura esquentou. Depois no século seguinte mais 15. Tomara que a gente não precise chegar no século seguinte, né? Mas a temperatura das lutas sociais está aumentando, e é por isso que vocês veem indignados na França. O que estão lutando os gregos hoje? E agora eu saio, como meu tempo está acabando, eu saio da América Latina e vou um pouco para o cenário mundial, depois volto à América Latina e termino. O que os gregos estão lutando hoje? Porque a polis grega, o berço da civilização ocidental, é hoje um quintal da Alemanha. Eu sempre fico pensando, né? Vocês conhecem o Sarkozy, e todo mundo já viu a mulher com quem ele é casado, não viu? Aí eu não vejo a hora do dia que ela vai falar tchau Sarkozy, e o Sarkozy cair no colo da Merkel, entende? Porque tá bom, né? Não estaria bom, né? Tá certo? Eles se entendem em tudo ali, entendeu? Tá certo? E a minha moça lá, italiana, lá, bem dotada, vai para outros lares e altares, entende? Por trás dessa ironia, o que eu quero dizer? A Alemanha hoje impõe aos gregos a sua miséria. 20% de corte, 22% de redução do salário mínimo do povo grego. Vocês imaginam se algum governo chega aqui no Brasil e diz, ó, salário mínimo é alto, aqui 600 e não sei quantos e 40, vamos reduzir 20%, 22%, vai cair então, tira aí uns 150 reais, isso vai cair, vai voltar para 500, 490, entende? Aumento do tempo de trabalho, redução da aposentadoria, do tempo de aposentadoria. Por que lutaram em Inglaterra há 4 meses atrás, dos Brixton, nos bairros populares ingleses? Porque um jovem negro, que se eu não estou enganado era motorista de táxi, foi parado pela polícia inglesa, branca e bárbara, e foi morto. Por quê? Porque primeiro ele era negro, e os brancos da polícia não gostam muito dos negros. Aí a família dos negros foi reclamar na delegacia e foi escorraçada. Por quê? Porque são negros. Incendiou o Brixton, Tottenham, todos os bairros da periferia inglesa, porque aí juntou os negros, os árabes, os muçulmanos, o que na França nós chamamos do sans-papier. A periferia explodiu. E Londres incendiou como incêndios que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. A imprensa disse no primeiro dia os rebeldes, no segundo dia os rebeldes, no terceiro dia passou a chamá-los de... Não é arruaças, como é que ele fala? Tem uma outra... Os vândalos. Agora são assim, os vândalos. Mas quem? É o Murdoch. O Murdoch é um vândalo. Quem é o Murdoch? É o dono do império televisivo e da imprensa mundial. Este é um vândalo. Entendeu? Não, eles acham que não, o vândalo é o que saqueia. Aí estranharam. Ah, mas os jovens pobres estão roubando o iPad. Mas o que vocês acham que um jovem pobre, com 15 anos, 16 anos, que vê na mídia todo dia a riqueza informática, vai saquear uma quitanda para roubar uma banana? Entende? Vocês devem estar brincando com a gente. É evidente que se saque. Ah, eles vão saquear o que eles são todos os dias instigados, instilados, inculcados a terem, e só podem ter roubando. Só podem ter roubando. Eu, quando fui roubado na minha casa, o menino olhava o tênis e falava, pô, que tênis legal, quero. Não era bem o tênis, porque os meus tênis são tudo esculhambados. Os meus filhos também já foram embora, são grandes, já vivem nos seus... Né? Mas ele olha as coisas que a gente tem e diz, pô, eu queria ter isso, entende?
Eu ia falar, poxa vida, eu entendo, do meu jeito, meio errado e tal, a gente luta para que todos nós possamos ter isso. A gente luta, mas a barra aqui é pesada. Mas não dava para falar, não acabava levando um tiro. Porque a hora que ele fala, para de falar que agora só eu vou falar. Tá bom, eu paro. Tá certo? É isso, entende? Então te surpreende, porque aí a mídia começou a dizer, mas se está roubando um iPad, iPod, não sei o quê, é porque não tem necessidade. Não, é não sacar o fetiche que nós estamos envolvidos. Né? É um mundo onde todos são instigados, instilados, inculcados a ter, e poucos conseguem o acesso real deste ter. Então é um fetiche, é a região nebulosa do fetiche. Eu sonho com aquilo. Se um dia eu tenho uma brecha, eu posso estar com fome, mas não vou roubar uma banana nanica, entende? E atenção, na Inglaterra a banana nanica não é o preço daqui não, ele é mais caro, porque é importado. Você vai comprar banana lá, ou latino-americana ou africana, então lá é mais caro, mas mesmo assim, que banana nanica, entende? Estados Unidos, anteontem, Londres, no centro de Londres desocuparam a Londres ocupada, mas os Estados Unidos ocuparam. Tem gente que diz, mas esse movimento não tem alternativa, mas seria demais querer que tivesse alternativa. Vocês percebem, há 40 anos, o mundo dominante, isto foi o neoliberalismo, e o Ottaviani chamou certa vez, nosso grande amigo já falecido Ottaviani, disse, nos últimos 40 anos nós vivemos uma revolução burguesa de amplitude global. Há 40 anos que o mundo dominante, a mídia, o ideário, a televisão, tudo dizem que não tem alternativa. Só por um milagre é que nós podíamos ter uma alternativa. As alternativas estão nascendo das lutas sociais. As alternativas estão nascendo das lutas contra a privatização da água no Peru, na Bolívia, no Equador, no Uruguai, na luta contra a privatização do petróleo, na luta contra a implantação das mineradoras que querem destroçar o mundo, das vales do Rio Salgado que se esparramam pelo mundo, saqueando o mundo. Os pobres são empurrados. Tem pobre aqui, tem minério aqui embaixo, então empurra os pobres, tá certo? Vamos saquear o minério e joga os pobres. Para onde? Para qualquer buraco. Eles já estão num buraco, põe no outro. Põe no outro. E é assim, vocês estão, eu exagero, até por uma questão de tempo, aqui na forma, mas estou sendo brando no relato. Brando no relato. A gente presencia, eu visitei recentemente Marabá, dos vales do Rio Salgado, são buracos e mais buracos, entende? E a população sempre empurrada. As regiões poluídas, a população sem trabalho, quando consegue trabalho é tratada como escravo. Não é? Quando vai para uma empresa, tem que aceitar a condição da informalidade, não tem mais direitos, tem que aceitar, digamos assim, todos os condicionantes de um trabalho part-time, temporário, por tempo determinado. Se vai para a empresa, tem que sonhar que a empresa é a sua empresa. Você sabe como são chamados os trabalhadores hoje, as trabalhadoras, colaboradores. Quem já trabalhou aqui dá risada, entende? Mas que colaborador é esse que na primeira crise é o colaborador que vai embora? Qual empresa que na primeira crise demitiu a sua direção para não mandar embora nenhum trabalhador? Me conta uma. Não conheço. 40 e tantos anos de pesquisa já. Nenhum. Entende? Porque não é colaborador, não é parceiro. Não é? E essa nova morfologia das lutas sociais que vem ocorrendo, são operárias, são assalariadas, são de estudantes, são de mineiros, são de indígenas, são de camponeses, são de bancários, são de professores, são de metalúrgicos, tá certo? Essa nova morfologia da classe que vive do trabalho. Eu criei essa expressão, ela não é propriamente um conceito, ela é uma expressão. O conceito que eu parto é o conceito de classe trabalhadora, desenvolvido magistralmente pelo Marx, pelo Engels, só que eu tenho que atualizar. Né? Quem é a classe trabalhadora hoje? Uma trabalhadora do telemarketing hoje, é ou não classe trabalhadora? É, ela trabalha 6 horas por dia, ela tem 15 minutos para alimentar-se, ela tem 5 minutos para ir ao banheiro. E se ela tem um problema naquele dia, urinar? Não tem, vire-se. Ela adoece, porque ela fala milhares de vezes por dia, eu já peguei entrevista de jovens que dizem, o meu sonho era ser operador de telemarketing, quando ele tem bem novinho.
Bom, e vira operador telemarketing. Depois de 3 meses, o sonho qual é? É deixar de ser operador telemarketing. Entende? São mais de 1 milhão no Brasil hoje. As lesões, os adoecimentos do trabalho. Não é? Que imagine uma trabalhadora ou um trabalhador bancário que digitaliza o dia inteiro. Eu participava de uma banca de tese outro dia, isso vai sair no nosso livro novo, que está quase pronto, chamado Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, volume 2, que é um livrão de quase 900 páginas. Eu participava de uma banca, e isso vai sair no nosso livro, de uma jovem que estudou as camareiras dos hotéis. Elas aprenderam nos hotéis que a pesquisa tratou, de reduzir o tempo de arrumar uma cama de casal. Os números aqui são fictícios, a minha memória não... Mas tipo assim, de 3 minutos e meio para 2 minutos e meio. Ao reduzir 1 minuto a arrumação de uma cama, a camareira tem que fazer muitos movimentos mais. E com isso ela arruma 4 ou 5 quartos mais num dia. A camareira é proibida de sentar na cama do hotel. Que tem gente que dorme, tem gente que faz outras coisas, cada um faz o que quer, ele está pagando, ele faz o que ele quiser na caminha do hotel, pula, tá certo? Tem outro que chora sozinho, né? Vai ela sentar para vocês verem o que acontece. Entrem no hotel e vão ver qual é o espaço de descanso das camareiras. Entrem. Um dia eu entrei num shopping center bonitão de Campinas, bonitão, lindão, bacanão, né? Shopping para coroa, porque shopping para jovem é impossível a gente pensar em chegar perto, tá certo? Mas vá. Aí eu estava procurando, não sei se era o banheiro, o telefone, e saí da área nobre do shopping. Quando você atravessa a porta ali, que acabou o shopping, aí você fala, pô, mas não é possível que esse aqui seja o shopping, entendeu? Você saiu da área das classes médias, abastadas, e dos bem aquinhoados, e vai para a área que os trabalhadores ficam, a sensação que você tem é que você entrou na Rocinha. Entende? Mas por quê? Mas por que deve ser assim? Por que tem que ser assim? Entende? Quem é que constrói o bonitão do shopping? São os ricos. São eles que põem as mármores, as pedras, os vidros especiais. São eles que sobem nos tetos e fazem os desenhos, as colagens, as pinturas. São eles que morrem nos acidentes? Não. Então por que eles aqui entram depois? Não é? O continente do labor é hoje, com a Ásia, polos de luta que não aceitam esse mundo como ele está. A China hoje é o país que tem mais greves do mundo, né? A China é hoje o país que tem mais greves do mundo. Também com trabalhadores trabalhando 12 horas por dia, se suicidando. Trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, meninos, jovens. Ocupa Wall Street, eu mencionei para vocês há pouco, a população nos Estados Unidos viveu nos últimos anos taxas altíssimas de desemprego. As lutas sociais estão esquentando na América Latina, as lutas sociais estão esquentando na Ásia e as lutas sociais estão esquentando na Europa. O século XXI, no século XXI a temperatura aumenta. Literalmente, é possível imaginar que a gente viva num mundo em processo de torrefação, com o ar sendo queimado. Quantos carros são introduzidos por dia em São Paulo? 1000. Vocês imaginam? Quantos carros e máquinas com energia fóssil são acrescentadas por dia na China e na Índia? Se a China e a Índia seguirem o American Way of Life, se de cada 3 chineses e indianos um tiver um automóvel, o oxigênio vai desaparecer. Então nós estamos numa encruzilhada da história, onde a destruição do trabalho, a destruição ambiental, a destruição pelas guerras. Eu vi, e eu vou terminar com isso, eu assisti ontem um vídeo assustador. Os piratas da Somália. Não vou repetir aqui, vale a pena vocês procurarem aí nos vídeos e acharem.
Sabe o que acontece hoje na Somália? Como não tem governo na Somália, é uma luta de tribo por muitos motivos, um país sempre espoliado. Os mares da Somália há 20 anos são local de pesca das grandes transnacionais que acabaram com toda o contingente de peixes da Somália, atum e outros, e os litorais da Somália, como não existe uma marinha que circula, são os mares onde onde grande quantidade de lixo nuclear é jogado ali, para eles, porque ali os barris vão para os povos somalis e lá é tudo miserável, eles já estão morrendo de fome. Que diferença faz se ele vai morrer queimado, contaminado ou de fome? Entende? E o vídeo termina perguntando: quem são os piratas, né? Quem saqueia a Somália? São os piratas da Somália, que a gente fica olhando, né? E o vídeo é muito bem feito. Ele mostra, num dado momento, até o peixe e o alimento de uma população miserável está sendo tirada, e o seu ambiente degradado. Então, eu quero terminar aqui para vocês dizendo que, ao contrário das minhas exposições, que em geral tratam do mundo do trabalho, hoje, eu quis falar um pouco da América Latina para vocês. Porque em geral, e eu fiquei muito contente aqui, conversei com alguns colegas, professores, tem núcleos de América Latina aqui, né? Em geral nós não conhecemos nós nascemos com um apêndice da colônia portuguesa e espanhola. Então nós temos a cabeça olhada para a Europa, a gente sonha em ser Europa, ou sonhava, depois a gente começou a sonhar ser os Estados Unidos, né? Quer dizer, a gente vai sempre piorando, entende? Ao contrário de uma apologia hoje dominante, meio luliana, né? Lulista e luliana, de que tudo vai bem, a gente vai sempre piorando, entende? A gente dá um passo à frente e uns 3 para trás, às vezes dá 4 passos à frente e fala, agora vai, mas depois dá 8 para trás, entende? E nós temos as costas, as espaldas para a América Latina. Nós não podemos imaginar que o nosso mundo vai encontrar, o nosso país encontrar uma saída. Faz sentido o Brasil crescer espoliando a Bolívia? Faz sentido o Brasil crescer espoliando o Equador ou a Venezuela? Aliás, não é mais fácil espoliar a Venezuela. Começar a espoliar a Venezuela, eu vou dizer, não, aqui não, porque aqui acabou. Na Bolívia também, não, agora acabou. Ah, mas aqui é Petrobras. Mas qual é a diferença da Petrobras e para a Shell no que diz respeito à exploração do povo boliviano? Para eles, nenhuma. Então a nossa América Latina merece um olhar. E eu que já tinha olhado o mundo do trabalho no Brasil, já tinha estudado o mundo do trabalho nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, Inglaterra, Itália, França, Alemanha, Espanha e Portugal, já tinha olhado o Japão, me dei o direito e o prazer de olhar um pouco o mundo do trabalho latino-americano. E é por isso que o meu livro acabou chamando O Continente do Labor. É ali que eu comecei dizendo, é ali que a expoliação e a exploração são intensas. Mas é curioso, e com isso eu vou terminar. Eu tenho viajado muito para a Europa, muito, né? Em todos os lugares que eu faço debates, né? Em universidades, eu sou professor na Universidade de Veneza, eu sou professor colaborador na Universidade de Veneza, sou professor colaborador na Universidade de Coimbra, em todos esses lugares. Já pude fazer debates na França, na Inglaterra, em várias universidades. Em todos esses lugares, eles olham a América Latina com um olhar diferente. Porque eles sabem que a América Latina, isso é muito visível. Enquanto a Europa hoje luta, mas é como se ela lutasse sem perspectiva de futuro. O nosso continente é genial. O povo latino-americano é espetacular, porque a gente luta, sofre, sente, mas parece que um povo que está sempre olhando para o futuro. E se nós formos pensar num futuro, onde uma sociedade livre, de todos os tipos de opressão, de exploração e de dominação, se isto for, digamos, um desenho societal almejado, o socialismo, ou os experimentos de socialismo, ou as possibilidades de socialismo na América Latina, vão ser, por certo, experiências para o futuro da nossa humanidade. E como eu disse em décadas passadas, este século, e esta de fato é o último comentário que vou fazer, este século parece o século XX. No início do século XX, as placas tectônicas estavam se mexendo. E eu não estou falando em geofísica, que eu não entendo nada. Embora também nesse plano as placas estão mexendo e causando muita confusão. Mas as placas tectônicas que estão se mexendo, que se mexeram no século XX, foram Guerra Mundial, Revolução Russa,
várias tentativas de lutas sociais, nazismo depois e fascismo nos anos 30, é verdade, né? São lutas. O século XXI, as lutas sociais estão abertas, as placas tectônicas estão se mexendo, né? E tomara que as janelas que nós possamos abrir sejam mais generosas para o século XXI do que aquelas janelas que nós abrimos e se fechamos, e que nós abrimos e vimos fecharem-se no século que já se foi. Obrigado. Pessoal, nós vamos abrir para as perguntas, para a participação de vocês, e a proposta que eu faço é o seguinte, que a gente faça a sequência de 5 perguntas. Tudo bem, Ricardo? E aí o Ricardo responda por bloco. A gente vai poder fazer isso até às 9 da noite, que é quando a gente necessariamente tem que encerrar, pelo menos a transmissão para os polos, que é o horário que termina, o horário de transmissão da primeira aula nos polos de apoio presencial, onde estão os alunos, ou parte deles, tem uma parte aqui, dos alunos do curso Ciências Sociais EAD. Aproveito para dizer que tem 2 questões enviadas pelo chat, uma pelo Júlio César, que é aluno nosso no Polo Perus, e outra do Polo Guaianazes. Na do Júlio César, ele diz o seguinte: tendo em vista a atual inibição de projetos políticos alternativos de massa, a crescente criminalização de movimentos sociais autênticos e a inatividade sindical submissa ao capital, o senhor identificaria ainda reais processos de emancipação existentes no mundo do trabalho? E como poderiam articular-se essas forças opositoras? No Polo Guaianazes, quer saber da influência do sindicalismo do ABC no mundo. Peço que as pessoas que queiram fazer perguntas, levantem a mão para a gente poder levar o microfone. Alguém me ajuda nessa tarefa? Tem um microfone solto aí, sem fio. Acho que tem que ligá-lo. Como é que chama a segunda? Você gostou? Legal. Primeiramente, boa noite a todos. Legal o auditório aí. Quem está falando que eu não Aqui. Pois não. Bem, uma questão que eu me pergunto muito hoje em dia. Você pode só repetir seu sim. nome? Meu nome é Márcio, né? Estou como ouvinte aqui, não estudo na faculdade, né? Meu ramo foi outro, que eu me formei em marketing, mas eu procuro participar, que eu acho que é uma necessidade de se participar politicamente pela situação que vivemos hoje atualmente, né? Da política nacional. Então, assim, a minha questão é assim: hoje em dia, o mercado de trabalho, ele exige que você faça uma série de cursos. E isso hoje é um investimento muito alto. E o retorno é muito pouco. Entendeu? Para um salário mínimo que hoje nós temos aí de 600 e poucos reais, e uma passagem de ônibus que é de 3 reais. Então, se você fazer o cálculo no final do mês, isso acaba tendo um comprometimento muito grande da renda, né? Então, até que ponto vale a pena você fazer uma faculdade? Eu acho que a Metodista é uma faculdade de credibilidade ainda, perante um monte de outras que estão surgindo aí, né? Mas é uma faculdade que já há muito tempo, que eu moro aqui próximo do lado, e realmente os cursos são um pouco diferenciados, até um pouco mais aceitos no mercado. Mas até que ponto, às vezes eu me questiono, você numa faculdade onde que ela vai te mostrar o caminho, ela não vai te dar as ferramentas, onde você vai aprender muitas vezes na prática, né? Então, assim, só que a sociedade, ela te impõe isso daí. Você faz uma faculdade, ela te exige um monte de coisas, e, geralmente, às vezes, o salário nem é compatível e as mensalidades são um absurdo, né? Então, até que ponto o conhecimento hoje está ligado dentro da faculdade? O valor hoje em dia é a que faculdade você tem, não aquilo que você tem consigo como ser humano, com pensamento e outras coisas. Aí, lógico que para você ser um engenheiro, você tem que ter capacidade para isso. Para você ser um médico, não é qualquer um. Mas, assim, até que ponto essas instituições elas estão gabaritadas para servir a sociedade? Obrigado. Mais alguém? Alguma outra? Aonde? Aqui, a Cris. Aqui também? Se conseguirem, assim, façam
eu sei que é chato ficar enchendo o saco de vocês com isso, mas sejam bem objetivos por causa do tempo. Tá? Para dar tempo de mais gente perguntar e o Ricardo poder responder. Boa noite, eu sou o Renan, do jornalismo. Eu queria perguntar, porque você falou da faculdade chilena lá e tal. Eu queria saber se você acredita, se você acha possível a teoria de Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, dentro não só de um plano latino-americano, mas também dentro do plano mundial. De você ensinar e aprender tudo sem ter a instituição, sem ter o valor disso tudo, sei lá, dentro do capitalismo, assim. Se você acha que isso é possível hoje em dia, ou que aconteça, não sei. Boa noite, meu nome é Adriana, eu sou do Polo Presencial de Mauá. E eu gostaria de saber a sua visão sobre os movimentos sociais organizados. Não só os sindicatos de classe, mas os movimentos que buscam levar as classes, a sociedade em risco para a questão de trabalho e renda, e que normalmente está fazendo um trabalho que, na verdade, assim, para quem está vestindo a camisa, muitas vezes se sente como está lá na ponta, fazendo aquilo que o governo não dá a cara a tapa. Então, que o governo não faz para não dar a cara a tapa, porque se alguma coisa der errado, fala, não, mas foi o movimento social que fez. Normalmente bancado por editais do próprio governo. Eu queria saber como você vê esse trabalho dos movimentos sociais que tenta colocar essas classes fora do mercado, dentro do mercado. E são as classes mais atingidas, que são as classes em risco, a população de exclusão em risco. Você está falando de cooperativas, ONGs? Você está pensando, Adriana, nas cooperativas ou ONGs que, por exemplo? É isso mesmo. As vítimas de violência, a população de rua... Tá bem. Tá bem. Ok, obrigado. Quem mais? A Cris estava pedindo. E aqui. Já deu 5. Vamos então... Mais um, Ricardo? Não, se quiser fazer tudo e eu responder tudo, também posso. Aí Tá, vocês aqui... então, peraí. Então, vamos organizar as coisas para não dar a gente, por causa do tempo. São quase 10 para as 9. A gente vai mais umas 3 perguntas, encerra, e aí o Ricardo faz a fala final, para a gente poder encerrar, no máximo, estourando 9 e pouquinho. Depois da palestra, que aí tem o lançamento do livro. Aí a gente pode continuar conversando, mas a transmissão vai ter que se encerrar às 9, para os polos. Tá bem? Eu gostaria de perguntar, tendo em vista todas essas suas experiências... Jaqueline, Ciências Econômicas. Gostaria de perguntar, de todas essas experiências que você teve viajando para outros países, para a Europa... O que o trabalhador latino-americano tem para ensinar para o povo europeu, para o trabalhador asiático americano, e o que nós podemos aprender com eles? Quem mais? O Giovanni lá atrás estava pedindo. Quem mais? Nossa. Tá aqui? Vai lá. Boa noite, professor. Meu nome é Giovanni. Sou aluno do curso de Teologia aqui da casa. Vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado. Mariátegui disse coisas interessantes acerca da religião. Rosa Luxemburgo, Gramsci também. O senhor acredita que a religião tem algo a contribuir para esse novo projeto societal? Tem alguma coisa a dizer para essa vida cheia de sentido aí que o senhor diz ou não? Difícil, questão difícil. Vamos tentar tratar dela. Importante e difícil. Júlio César, eu vou ser um pouco... Tem mais um ali, Ricardo. Desculpa, eu acho que o último, certo? Claro. Tá? Boa noite, meu nome é Rodrigo, do jornalismo. Desculpa, eu não estou vendo. Aqui. Rodrigo, ok. E o senhor disse que é um crítico ferrenho do chamado lulismo. E se o... Contra a minha vontade, viu? Mas tive que ser.
Se o senhor viu alguma mudança no cenário do trabalho brasileiro com a ascensão da classe trabalhadora, através da figura do Lula, à presidência. E se não viu, o porquê que não teve essa mudança? Esse é o problema, né? Tá. Só acendeu o Lula, classe trabalhadora. Bem, a Cris está ali pedindo para falar um tempão e ninguém leva o microfone para a Cris. Cadê o microfone? Pergunta. Pega o microfone para as pessoas te escutarem, Cris. Agora é a última mesmo, certo? Senão não vai dar tempo. O Ricardo ainda tem que falar e eu tenho que me despedir. Nós temos que nos despedir do pessoal dos polos para depois continuar com o lançamento do livro. Então, professor, se fosse possível, falar um pouquinho sobre o anarcossindicalismo. Eu tenho uma impressão que é um caminho, né? Eu tenho olhado, né, até essa conjuntura, né, essa questão dos sindicatos tão submissos, né? Eu queria saber, gostaria até se pudesse indicar uma referência bibliográfica, né? O que a gente precisa ler, né? Eu conheço um pouquinho de Malatesta, mas não sei, mas acho que seria interessante ler um pouco como que surgiu na Europa esse processo do anarcossindicalismo, né? Muito bem, gente. São muitas questões. Vocês me ajudam no tempo, porque para responder com rigor todas elas, ou tentar responder, porque eu não tenho competência para responder todas, eu levaria muito mais tempo. Eu vou dar uma nota, uma pista, e depois, se houver continuidade, eu posso voltar um pouquinho mais. Então, eu vou tentar seguir a sequência. A primeira do Júlio César. Com a criminalização dos movimentos sociais, etc., etc., é possível ver a emancipação no mundo do trabalho? É. Não só impossível, mas é decisivo, desde que eu tenha uma noção ampla de trabalho. E a noção ampla de trabalho implica em entender que 90%, 95% dos atos da nossa vida hoje são voltados para o trabalho, até quando estamos desempregados. O sonho de qualquer desempregado ou desempregada é voltar a trabalhar. A luta dos jovens é para poderem, depois de se formar, buscar uma vida melhor pelo trabalho. Sem falar que o trabalho é uma dimensão humana imprescindível, como lembrava o professor. Não é? Uma humanidade que não tem um ato laborativo, a humanidade que não tem um ato de trabalho livre, autêntico, é uma humanidade alienada e estranhada, que o capitalismo nos impõe. Agora, a pergunta é importante do Júlio, quer dizer, como é que articula isto? É difícil, respostas não temos. Como é que o Occupy Wall Street se articula com os indignados, com a greve dos professores aqui do ABC, com a greve dos petroleiros, com a levante dos camponeses no México, com a luta dos povos indígenas contra as mineradoras? É difícil, esse é o desafio. Eu tenho insistido numa ideia que está aqui no meu livro, não é? Que eu não posso aprofundar aqui, mas o desafio dos sindicatos, o desafio dos movimentos sociais, o desafio dos partidos de esquerda, os desafios dos intelectuais radicais e críticos, não é? Quais são hoje as questões vitais. A questão ambiental hoje é vital, Então, por exemplo, eu estou aqui no ABC Paulista, eu entendo as dificuldades, eu não posso tratar desse tema agora, mas faz sentido lutar por ampliação de fábricas de automóveis? Entende? Alguém pode dizer, puxa, mas os trabalhadores precisam ter emprego. Eu entendo, mas quanto mais automóveis tivermos, mais nós vamos morrer, os nossos pulmões, os nossos filhos, os nossos netos vão morrer mais cedo. Entenderam? É uma questão vital. Mas, ao mesmo tempo, a questão se eu não posso ter automóveis, e não devo ter mais automóveis, eu tenho que ter trabalho. Uma dimensão que ate o homem e a mulher à condição de vida humana. O trabalho é um espaço de sociabilidade imprescindível. Então, Júlio, né, é uma noção ampla de trabalho que toque nas questões vitais. Quais são as questões vitais hoje? Só me posso enumerar. 1. Trabalho dotado de sentido. 2, produção. Faz sentido produzir bombas? Claro, faz sentido para os grandes monopólios e trustes que têm na morte de milhões e de milhares o seu enriquecimento. Seria mais razoável acabar com esses trustes e com esses monopólios. Na teoria, eliminá-los é uma luta necessária, imprescindível e difícil, né?
Faz sentido que os bancos dominem a Europa hoje? Não seria mais razoável pensar em acabar com o sistema financeiro? Ô, professor, ficou louco. Não, nem um pouco, nem um pouco. Eu sei das mediações dos infinitos passos, mas o que eu não vejo sentido, tá certo? É um sistema financeiro para o enriquecimento de 1% da humanidade, né? Vilipendiar 99% da humanidade. Não faz nenhum sentido. Isso não é humanidade. Isso são os interesses mais espúrios e mais brutais do capital, que dominam o mundo e os governos hoje. E os governos. Com raras exceções, que não estão aqui. Aqui passam longe das exceções. Longe, tá? Infelizmente. 2, qual a influência da ABC no mundo? Foi alta nos anos 78, 79 e 80. Em todo lugar que a gente ia no ABC, no mundo, nos anos 78, queriam saber do Lula, da CUT, depois do MST. Hoje, quem pergunta sobre a ABC? Ninguém. Ninguém. Claro que ninguém, porque a ABC está normal, faz um sindicalismo negocial, acerta aqui. Tudo bem, elegeu um presidente da República. Isso não é pouco, eu não tenho tempo de tratar isso aqui. Meu livro traz isso aqui. Eu tento dar a minha análise. Não é fácil para mim fazer uma análise crítica do governo Lula. Não é fácil. Eu já escrevi mais de 20 vezes que o mais importante líder operário da história do Brasil foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Para quem escreveu isso umas 20 vezes, não é fácil dizer. Foi no passado. É passado e é remoto. Remoto. Depois o professor, os colegas aqui, pode dizer quantos dólares, $1.000 eu estou ganhando para fazer palestra. Porque se o Lula ganha $400 mil, 200, puxa vida, né? Eu podia ter, o meu cachê não é. O Fernando Henrique está enfurecido com o Lula. Sabe por quê? Porque o cachê do Fernando Henrique é 120 mil, entende? Pois os colegas podem dizer quanto eu cobrei para vir falar aqui, tá certo? Pode tornar público. Espero eu sair para não ser atacado depois, tá certo? Né? Ricardo, mas eu tenho mais, eu estou na primeira, ainda segunda. Como a gente tem que encerrar a transmissão para o Polo às 9 horas, apesar de que os nossos discentes do Polo vão ter acesso à gravação inteira depois da aula, que vai ser disponibilizada no ambiente, eu queria, como já está bem na hora, aproveitar para a gente se despedir deles e dizer que esperamos que a recepção das imagens da transmissão tenha sido ótima e que a gente possa, com essa atividade de hoje, ter feito uma coisa, além de bacana por ter trazido o Ricardo aqui para tratar de um tema tão atual, fazer uma integração estranha entre os nossos alunos do presencial que estão aqui, do curso de jornalismo, de economia, da pós de filosofia, enfim, tem um monte de gente aqui, dos cursos de gestão, tem uma de direito, a gente tem uma diversidade enorme de alunos dos cursos presenciais aqui e que estão também sendo assistidos pelos alunos de ciências sociais que estão em cada polo de apoio presencial. Essa integração é fundamental, essa ideia de coletivo dos estudantes e da universidade é algo importante para a gente, sem dúvida nenhuma. Eu passo a palavra para o Ricardo se despedir deles em 1 minuto e a gente dá continuidade às questões levantadas aqui presencialmente. Então eu quero agradecer a paciência de vocês, que estão distantes, mas nos acompanhando. O tempo é pequeno mesmo, é uma pena, mas acho que nós conseguimos aqui levantar pontos para reflexão, que são pontos do presente e do futuro da humanidade. Espero ter ajudado aqueles que estão distantes, mais perto do nosso debate, e desejo que a gente possa fazer mais vezes. Obrigado. Ok, um beijão para vocês que estão aí de longe e a gente continua o debate aqui, depois vocês têm acesso a ele na íntegra no ambiente do curso. Ok. Eu quero entrar agora numa questão muito importante e difícil que o Márcio me levantou. Márcio, né? Tem sentido fazer universidade? Márcio pergunta, até que ponto vale fazer uma universidade? O que ela te oferece? Eu não posso ser longo na minha resposta, entendeu, Márcio? Mas eu diria, primeiro depende de que universidade. Por exemplo, uma universidade oferece isto aqui, que nós fizemos hoje. Né? Esta universidade, com as dificuldades, limites que ela tem, e que não cabe a mim, convidado, apontar, até porque não poderia apontar algo que não conheço. Mas isto aqui, isto que nós fizemos aqui, você não encontra em nenhum canal de televisão. Nenhum canal de televisão vai abrir 1 hora, 2 horas para o professor Ricardo Antunes, ou para o David Harvey, ou para o Steven Mesaros, ou para o Chico de Oliveira, tá certo? Para falarem o que nós falamos aqui. Tá certo? Excepcionalmente a gente consegue, às vezes, de uma pequena imprensa, num pequeno tempo na grande imprensa, num artigo de jornal, né? É isto. A universidade é o universo, é a humanidade. Fazer um curso em qualquer faculdade para ser formado para o mercado destrutivo, não vale mesmo a pena.
não é? Porque você vai ter uma qualificação muito precária, vai pagar por ela que não vai te trazer resultado. Universidade só faz sentido se for algo que você possa, Márcio, mesmo sendo um profissional de marketing. Eu sou formado em administração na Fundação Getúlio Vargas, para você ter uma ideia, e eu me tornei na universidade, na Fundação Getúlio Vargas, um intelectual crítico que sou, naturalmente pelas minhas próprias mãos muito. Eu fui ler autores que alguém um dia lá me indicou, mas que era para eu ler com outros olhos. Eu li com olhos mais autênticos e mais humanos. Então é esta universidade. Hoje não adianta você imaginar que entra na universidade e tem emprego. Só que há 10 anos atrás, meu filho tem hoje 34 anos, há 10 anos atrás ele perguntou para mim: pai, puxa vida, então o que eu faço? Eu vou estudar ou eu não estudo? Já que o desemprego naquela época era mais intenso. Eu disse: meu filho, e para um filho você tem que dizer o que é a mais verdade de todas as verdades, aquela que você acredita. Eu disse: meu filho, eu te digo o seguinte: primeiro, do mercado de trabalho hoje, de cada 10, 8 têm certeza que vão passar mal, e 2 vão saltar, os outros 8 vão ficar perambulando, né? Então eu te diria, você tem que estudar primeiro, porque você tem que sobreviver, porque se você estiver entre os 2, você tem alguma chance de sobreviver. Entre os 8 você vai, né? Só que, segundo o Vital, se você estiver entre esses 2 e pensar que você resolveu o seu problema e está tudo bem, você é um indivíduo deformado. Você tem que estar entre esses 2, só se você tiver certeza e convicção que a equação que você tem que resolver não é para você e para o outro, para os 2, mas é para os 10, ou seja, para todos. Então não adianta. Então é num espaço da reflexão. Esta reflexão aqui eu não faço em qualquer universidade privada. Eu não faço. Porque não tem espaço para reflexão crítica. A universidade sofre o constrangimento do mercado. Há uma campanha pesada para desreflexão. Por isso que é evidente que algumas universidades... A Fundação Getúlio Vargas, que era a melhor escola de administração da América Latina, tinha uma coisa importante nos anos 70, 80, que fazia diferença. Era uma universidade do sistema, era uma universidade do capital, e tinha reflexão crítica, entende? Você entende? Tinha reflexão crítica, a tal ponto que um jovem aluno daquela época é hoje o professor Ricardo Antunes, e muitos outros como eu seguiram essa direção. Se fosse uma universidade que só voltasse para os ensinamentos do mercado, eu teria pulado fora em algum momento, eu teria me tornado um homem. Eu entrei na universidade pensando em ser o quê? Você quer saber o que eu queria ser? Eu queria ser um homem de marketing, porque naquela época ganhava bem, entendeu? Era isso que eu pensava com 17 anos. Eu tinha 17 anos, era filho de classe média urbana, média, assalariado. Minha mãe era funcionária pública, meu pai era um advogado liberal, né? Quase voluntário na sua profissão, entendeu? E eu queria ser, e lendo uma obra, se chama O Capital, eu me tornei o professor que sou hoje, entende? É isto. Então, se eu não tivesse feito a universidade, não tem, entende, Márcio? Mesmo você entende, nós temos que buscar espaços de reflexão e de humanidade, onde eles estiverem. A universidade ainda é um deles. E tenha certeza, esse meu debate aqui não ocorre em qualquer lugar. E não ocorre em qualquer lugar porque eu não aceito em falar em qualquer lugar também, entende? Eu me dou o direito de dizer, aqui não vou. Ah, professor, mas nós pagamos 10 mil por minuto. Mas nem que seja 100 mil por minuto, entende? Nem que seja 100 mil. Eu, não, felizmente, posso me dar ao luxo de falar onde tem gente que quer ouvir e disposta a ouvir. E não falo por dinheiro nenhum, tá certo? Por lugares que querem que eu fale o que eles querem. Né? Entendeu? Então é isso. Esse espaço. O Gramsci disse certa vez que a universidade não pode ser o lugar da criação de pequenos monstros. A universidade e a escola tem que ser o espaço da criação de humanidade. É isto. Enquanto a universidade puder oferecer coágulos disso, vá atrás deles. Então você fez bem de vir aqui e não me assistir um curso de marketing, tá certo? Porque desse já deve ter uma série de coisas que você fez, e como você disse bem, tá certo? Né? Para você ter um bom emprego ou não, vai depender do teu atributo e das oscilações do mercado. E o mercado, quando ele dorme, ele é muito nervoso. Ele tem cada sonho de noite, a gente nunca sabe como ele vai acordar, entende? E em geral ele acorda nervoso. Eu não sei como ele dorme. Ele acorda furibundo, entende? Né? Agiliza? Poxa vida, tá bom. Vai.
a teoria do Paulo Freire, do Renan. O Renan está aí? Está aqui. Renan, é difícil para mim falar, primeiro porque eu tenho admiração pelo Paulo Freire e pelo que ele representa. Segundo, eu não sou um conhecedor da obra dele em profundidade. Eu acho que a ideia geral do Paulo Freire, o princípio dele, de que o aprendizado não é algo imposto de quem conhece para quem não conhece, ele é positivo, ele é emancipatório, né? Mas eu não seria freiriano ao limite, porque senão eu não seria professor, entende? Né? É difícil, porque você supõe que você ensinando, por mais aberto que você seja, ouça, debata, quer dizer, você não pode jogar décadas de formação que nós tivemos, inclusive em universidades públicas, para o mercado. Nós temos que levar aquilo para quem pode ter sentido nisso. Então, eu não creio que o Paulo Freire tenha uma proposta de pedagogia mundial. Eu acho que ele tem um valor que é importante. O ato de ensinar não nasce só do produtor, não nasce só do professor. Muitas vezes o ato de ensinar, tá certo? É na praxis, é na prática cotidiana das camadas populares, onde a verdadeira escola da vida se dá. Então, é isso que eu diria. É um valor, enquanto valor, a obra do Paulo Freire. Não é por acaso, ela é generosa. Agora, eu não tenho, e seria injusto com você, se eu dissesse, olha, eu tenho um domínio, eu já tive condições de conhecer, eu conheci o Paulo Freire, tá certo? Mas eu não posso dizer que tem um domínio da obra dele e nem do que seria uma pedagogia, digamos, emancipatória. O Paulo contribuiu com isso, ao seu modo. Claro, se tiver tempo. Tá, ok. Adriana, é difícil a tua questão, não é? Se eu entendi bem, é difícil. Uma coisa é pensar em movimentos sociais, como por exemplo o MST, não é? Um movimento social que nasceu como um movimento autônomo, que tem uma atuação clara em defesa da reforma agrária, do não uso dos transgênicos, contra, tá certo, os agrotóxicos e tudo mais que o MST luta. Outra coisa é uma ação localizada, como você disse, né, de um movimento social, que, por exemplo, quer combater os drogados, não é? Quer combater e impedir, não é? A tragédia dos jovens que são drogados ou viciados, que querem combater a brutalidade da prostituição juvenil, que quer combater e lutar contra o trabalho infantil e tantas outras. Eu diria, a gente precisa aí trabalhar com um pouco de cuidado, né? Eu não poderia nem defender, dizer, todos eles estão salvos e todos eles estão recriminados. É difícil, porque esse é o capítulo das políticas sociais, passa pela dimensão das políticas públicas, entende? Eu teria que analisar casos concretos. Por exemplo, é uma boa política qualificar o trabalhador para o mercado de trabalho? Se eu tivesse desempregado, eu diria eu quero me qualificar para entrar no mercado de trabalho. Imaginar que isto vai levar à mudança do mundo, ninguém acredita. Isso vai permitir que um trabalhador sem formação, uma trabalhadora sem qualificação, que o mercado exige, possam ter qualificação, vai fazer então um curso de cabeleireiro, de barbeiro, de comerciante, do que for, e vai entrar no mercado de trabalho. Quem sou eu para dizer, está errado isto? Se eu tivesse desempregado e não tivesse formação, a primeira coisa que eu ia querer fazer é um curso, e um curso gratuito, porque eu não poderia pagar. Dá para você entender? Agora, imaginar que com isso eu estou mudando o mundo, calma, devagar, quando mudar para o mundo é muito mais complicado. Por isso que eu quero separar, se eu entendi bem tua pergunta, eu diria, há movimentos sociais cujo sentido é, digamos, diminuir tragédias localizadas. Eu não posso ser contra. Eu conheci, por exemplo, na Inglaterra, um ano que eu morei na Inglaterra, uma professora que tinha na época 40 e poucos anos. Ela me ajudava a traduzir meus textos para o inglês no início e tal, e ela não encontrava um lugar para trabalhar com 40 e poucos anos, porque era considerada velha, inteligente e socialista. Ela tem 3 atributos que o mercado não aceita, porque o mercado é burro, é indigente, e
né? Imaginar que o mercado possa aprender alguma coisa com o socialismo. Se o mercado um dia aprender com o socialismo, ele vai aprender que ele tem que ser extinto. Então, ele não gosta do socialismo. Tem que ser extinto. Por que eu não gosto do Toyotão? Eu quero o Toyota, então eu vou lá. Só que eu fui pegar outro dia um Toyota, entrei, liguei e saí. O cara falou: opa, para aí, meu, é ladrão. Tem que mostrar o cartão de crédito, se o teu lastro para você comprar o carro. Senão o mercado é desigual, o mercado é desumano, o mercado é brutal. Para você sair com Toyota, você tem que ter 70 mil ali o cartão de crédito. Tem que mostrar que você tem que... E começa no cartão de crédito. Você puxa lá um cartãozinho de crédito, enfria o cartão, bota a pontapé do carro, entende? E chama o segurança, é assim, entende? Então, veja bem, eu quis te dar uma resposta. É difícil em minutos, mas assim, que movimentos sociais e para quê? Não tem ilusão. Por exemplo, cooperativas, né? Que cooperativas autênticas dos trabalhadores, cooperativas criadas pelo Estado. Já é um problema você criar cooperativa pelo Estado, porque a cooperativa tem que ser autônoma. E imaginar que com a cooperativa você vai chegar no melhor dos mundos, ninguém acredita, né? Só quem está fazendo isso com intenção. Quer dizer, o mundo é mais complicado, mas eu aprendi com o tempo, Adriana, a separar, né, atos simples com intenções, vou dizer assim, atos simples com intenções de dignidade humana e atos grandiosos com intenções de indignidade humana. Essa diferença para mim é crucial. E quando eu falo em dignidade humana e indignidade humana, eu estou falando em capital e em socialismo. Eu estou falando de humanidade, direito, é a propriedade privada quem manda ou é o indivíduo que deve ser prioridade? Essa para mim é a questão crucial. Essa é uma questão crucial. E isto hoje, por aí vão dizer que o cara ficou louco. Ainda bem. Ainda bem. Tá certo? Porque se a gente não tiver um pouco de dimensão crítica da sociedade, quem imaginar que vai crescer hoje, porque o mercado é bom, né? Imagina se o Mar chegasse aqui e falar: eu estou no marketing, aprendi, é o melhor dos mundos. Coitado, eu ia dizer, coitadinho. Quantos anos ele tem? Sei lá, 40? 40 e pouco? 35, com 48 ele vai despencar, paf, te levar um tombo, e aí ele vai falar: pô, não é que aquele maluco lá tinha razão, mas aí vai ser tarde, né? Entende? Então eu não sei se eu te ajudei a pensar, mas eu te coloquei uma reflexão mais de fundo, né? Se não ajudei, eu precisaria mais de tempo para dialogar com você, mas eu estou sendo cobrado aqui pelo meu limite. Mas eu volto aqui para outros debates, só para vocês me convidarem, tá bom? A Jaqueline, que o trabalhador... poxa, bacana essa pergunta, né? O que o trabalhador latino-americano pode ensinar? Cadê a Jaqueline? Jaqueline, eu não sei, mas nós podemos ensinar tanta coisa para eles. Primeiro o seguinte, que a gente faz muita coisa que eles não conseguem fazer. O trabalhador e a trabalhadora brasileiros fazem um pouco de tudo. Eles já nasceram remediando. Nós somos remediados, a gente tem que remediar. A gente não tem comida, a gente inventa. A gente não tem cama, a gente inventa. O europeu não, o europeu né, alemãozão, inglesão. Ele não sabe fazer isso, então é isso. O que nós temos que aprender com ele? Muita coisa. Lutar por direitos, não se vergar até aquela posição, sabe que quando o corpo a gente verga, que aí a gente está de bruço assim. Eles não se vergam tão facilmente quanto a gente, entende? Eles têm uma luta, eles têm uma luta da classe operária de décadas, de séculos, mais do que a nossa. É difícil falar, nós somos uma síntese de brancos, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, amarelos, chineses, japoneses, negros, índios, né? Você vai, eu morei um ano na Inglaterra, no bairro que eu morava não tinha um negro, nem trabalhar, até a trabalhadora que ia lá era branquinha, entende? Dá para, eu estou usando essa coisa para você, quer dizer, nós temos você é capaz de imaginar que eu morei um ano num bairro inglês, e nos últimos dias quando eu vim embora, uma família morava na minha frente, me convidou para fazer uma despedida e chamou uns vizinhos do lado dele para despedir de mim. Quando eu perguntei para os vizinhos que estavam lá há quanto tempo eles se conheciam, eles disseram para mim: estamos nos conhecendo, eles, hoje. Eu, por estar lá um ano, fui motivo para que dois vizinhos que moram do lado se conhecessem. Um nunca tinha ido na casa do outro, entende? Você pode imaginar uma coisa dessa? Quer dizer, good morning, hello, how are you? Eles não se falam, um não olha para o outro, entende? E quando me convidaram para despedida, um brasileiro dos trópicos, eles pela primeira vez um foi na casa do outro, entendeu? Isso não dá nada a ver, tem trabalho, mas tem tudo a ver com as condições. Quer dizer, o brasileiro tem um traço especial. Em outros nós temos que aprender, porque a humanidade que trabalha é assim mesmo, tá? Giovanni, da religião é difícil. Giovanni, puxa vida, hein? Giovanni, eu só posso responder essa questão para você do seguinte modo: eu sou ateu, não é?
Eu nasci em família cristã, fiz primeira comunhão, eu fiz até cursilho, entende? Cristã católica. Minha mãe, quando perguntava para ela o que ela era, ela não falava que ela era católica, ela falava que era católica, apostólica e romana, entende? E eu deixei de ser cristão e católico entre 20, 21 anos, mais ou menos. Não importa aqui porquê, tá certo? Embora não seja difícil imaginar. E você me pergunta, eu acho que você conhece aquela passagem sublime que o Marx diz: a religião é o ópio do povo. Ele é tão sublime, aquela passagem, que os irmãos Boff, Leonardo Boff e o Clodovis Boff, que o Frei Beto e tantos outros principais nomes que nós tivemos no passado da teologia da libertação, achavam aquele texto precioso, porque o Marx, quando ele chega e diz, ao final de um parágrafo enorme, de uma página e meia, que a religião é o ópio do povo, as linhas que antecedem essa frase são magistrais. Marx diz, por exemplo, que a religião, como é que ele fala? A religião é a expressão da miséria do povo, mas é uma forma de revolta do povo contra essa própria miséria, entende? Você pergunta, a religião tem algo a dizer? Se ela deixar o espaço da religião para o íntimo da fé de cada um. O direito de crer ou não crer é de foro íntimo. Se for uma religião que obsta, que veda, que impede que o mundo real seja compreendido, porque veja, se tudo é atributo divino, então nós não temos que fazer nada na terra, porque está tudo definido. Eu conheço e sei que muitos religiosos e crentes e que creem hoje não pensam isso há muito tempo. A própria teologia da libertação tinha uma visão de que uma concepção de Deus é o povo real, é a vida real. Se a religião ela se torna um ópio do povo quando ela veda. Uma vez perguntaram para o Marx se ele achava que a religião devia ser abolida por decreto. Ele disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. A equação religiosa é o tempo que dará a resolução dela. Entende? Então eu não posso dizer que a religião não tem nada a dizer. Ela conforta. Nós, quando perdemos um parente próximo e não cremos, a tristeza talvez seja mais profunda, porque alguém que crê pode imaginar, e por isso crê, que seja possível que eu possa reencontrar essa pessoa num outro momento e num outro mundo. Não sei se deu para você entender o fundo do meu debate. Se ela for vedação, ela atrapalha. O marxismo dogmático, e eu falo como intelectual marxista, e acho que é mais ou menos 40 anos que todo mundo sabe que eu sou um intelectual marxista, mais ou menos uns 40 anos, A gente vai ficando, lamentavelmente, o tempo vai judiando da gente, entende? O marxismo padeceu de religião, de uma religião dogmática, foi a tragédia. A pior delas foi o stalinismo. A pior dela, que era uma religião, do pior tipo. Eu aprendi muito que os movimentos sociais, as lutas sociais, muitos dos meus companheiros de luta, operários, camponeses, intelectuais, trabalhadores, vieram das comunidades de base. E me respeitaram, mesmo eu não sendo. Eu aprendi a respeitá-los também. Para mim, o ideal de emancipação, tá certo? Claro que se eu for para um debate mais filosófico, mas eu me reservo o direito de fazermos isso talvez em outra oportunidade com mais calma, nós podemos aí, mas como é que a questão digamos assim, do mundo real e do metafísico se equacionam num debate filosófico? Bom, isso é uma discussão mais complicada e mais difícil para um outro espaço. Eu aprendi que é impossível pensar em revolução e luta social na América Latina sem a igreja crítica, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela anglicana, desde que ela seja crítica.
E é um obstáculo e uma tragédia aqueles que fazem da religião um dogma que impede qualquer mudança social. É uma tragédia. Entende? Tá? Espero ter respeitado todos os que creem e todos os que não creem. Né? Rodrigo, cenário do trabalho do Brasil, muda? Ah, muda. Ah, não, peraí. Cadê o Rodrigo? Não, só isso, uma palavrinha sobre isso, tá bom? Cadê o Rodrigo? Mudou, Rodrigo. Mudou. O Brasil, se o Brasil tem um crescimento 0%, o nosso desemprego vai lá para baixo. Se o Brasil passa a crescer 1%, 2%, 3%, 4%, você inclui 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. A tragédia brasileira, Rodrigo, eu não tenho, no meu livro aqui eu trato disso. É que se você minorou, se você melhorou um pouco, tá certo? Condições de vida de setores da classe trabalhadora brasileira, você aumentou intensamente a riqueza do Brasil. Foi o Lula e não eu, e a única coisa do Lula que eu assino embaixo, pode dizer lá, Ricardo Antunes assina embaixo. O Lula disse pelo menos umas 20 vezes que nunca os ricos ganharam tanto dinheiro no Brasil quanto no seu governo. É verdade, e é por isso a minha revolta. Né? Então veja, isso, a coisa de classe média é ridículo. Quem ganha aqui R$1.000 por mês sabe que não é classe média. Classe média é outro debate, é outra discussão. Houve uma ampliação da classe trabalhadora e estratos melhor remunerados. Houve um reagrupamento dentro dos assalariados. A riqueza, entretanto, não foi nem longínquamente tocada. Nesse sentido, o Lula foi um servo do capital. E quem disse isso não sou eu, foi ele. Quando ele disse que nunca... É por isso que o Ike Batista, todos eles adoram o Lula. Convidam o Lula para passear, entendeu? E o Lula vai contente. E como agora ele está desempregado, que ele não é mais presidente, ele cobra 400 mil por mês, entendeu? Por mês não, companheiro. Por palestrinha, entendeu? E você entendeu? Então mudou. Mas eu não tenho tempo. Veja, eu usei uma expressão outro dia assim. A bolsa assistencialista do Fernando Henrique era a bolsa escola. Como assim? O Fernando Henrique saía da missa no domingo, e aí ele jogava, via lá os pobres, ele jogava uma moedinha de R$1, entende? Paf! Né? É o assistencialismo do Fernando Henrique. O Bolsa Família do Lula é mais ou menos uns R$10, entende? Para um pobre faz uma bruta diferença, embora ele continue pobre. A miserabilidade do Brasil é assustadora. É assustadora. Basta entrando aqui. Dessa vez eu entrei pelo Rodonel e paf, você começa a ver a periferia do ABC, que eu conheço aqui desde os anos 70. É assustador. E só aumentou. Então agora, entendeu? Para quem depende da esmola, 1 e 10 faz diferença, embora a esmola continue sendo esmola. Bom, eu não tenho mais tempo aqui, delicadamente a Lucy já me deu uns acenos aqui, daqui para frente eu tenho que ela comece a beliscar. Muito bem, eu agradeço a vocês, tá certo? Para mim foi um prazer ter estado aqui, eu espero poder fazer isso em outra oportunidade, e quem quiser depois que eu assine o livro, com o maior prazer faço também. A gente que agradece em nome de todos a presença do professor, acho que foi uma experiência boa essa noite, né? Ótimo. Vocês gostaram? Acho que foi bom? Sim, eu adorei. Tava brincando. Eu ganhei essa pasta, não? Essa é sua. Tava brincando com a Cláudia, que a criatura assim não ser explicado pro criador. Tá? Que maravilha, obrigado. Mais uma aqui, vou ter gostado ainda mais.